Olá, será maravilhoso quando você decidir que irá focar nesse processo de 30 dias para provar para si mesmo que você entende como as leis do universo funcionam e também que você entende as coisas que você pode fazer para fazer com que elas trabalhem para você. Esse processo de 30 dias não é complicado. São alguns poucos processos, algumas técnicas que irão afetar a sua vibração, o seu ponto de atração, o jeito que a lei da atração responde a você e à sua vida. Nós já oferecemos muitos processos a vocês para purificar a sua vibração, mas essa é uma lista curta de processos, nos quais nós focaríamos se estivéssemos nos seus sapatos físicos e quiséssemos experimentar uma virada vibracional grande em 30 dias. Nós primeiro vamos começar lembrando você de algumas coisas. Quem você realmente é, do que você é feito e do seu sistema de orientação emocional que te ajuda a mesclar a sua parte física e a sua parte não física. Sem essa compreensão, não teria como você entender o seu sistema de orientação, que são as suas emoções, e você ficaria sendo jogado para cima e para baixo no oceano de variedades de como as pessoas do mundo querem que você pense e se comporte. Nós queremos que você lembre que antes de você entrar no seu corpo físico, você existia no reino não físico. Você era energia pura positiva e era clareza e certeza e amor. E apesar de que parte desse ser focou aqui neste corpo físico, a sua parte maior, a parte não física, se mantém focada não fisicamente. A existência da sua parte não física é o motivo de você ter um sistema de orientação emocional. Pelo fato de o seu ser interior existir e estar focado com você em todos os tempos, em tudo o que você está focando, você consegue perceber a diferença, se houver, entre a perspectiva do seu ser interior sobre o que você está focando e a sua perspectiva atual. Em outras palavras, as suas emoções te ajudam a perceber quando você está se pensando para longe, ou falando isso de outro modo, quando você está pensando pensamentos que não estão em harmonia com o que o seu ser interior sabe. Então você, através dos seus pensamentos, está introduzindo resistência na equação vibracional entre você e você. Gente, agora é a Tânia falando. O Abraham não explica mais sobre isso nesse áudio. Esse áudio está disponível em inglês no site deles. E eles não explicam mais nesse momento, mas eu sei muitos mais detalhes do que eles falam sobre isso. Eu acho importante colocar aqui para vocês um pouquinho mais, antes da gente começar a falar sobre quais são os 4 processos. Então, para você diminuir essa resistência que eles estavam falando aqui, que a gente, através dos nossos pensamentos, está introduzindo resistência na equação vibracional entre a gente e a gente mesmo, ou seja, entre o que o nosso ser interior pensa e o que a gente pensa. O nosso ser interior sabe tudo, sabe o caminho para tudo que a gente quer, sabe o que a gente deseja, sabe como conseguir, e o nosso ser interior tem uma visão diferente das coisas que estão acontecendo do que a gente pode estar tendo nesse momento. Toda vez que a gente sente uma emoção negativa, toda vez que a gente está criticando alguém, pensando mal de alguém ou de nós mesmos, toda vez que a gente está preocupado sobre alguma coisa, toda vez que a gente está com dúvida se o que a gente quer tem como acontecer, a gente está pensando algo que é o oposto do que o nosso ser interior está pensando sobre aquela mesma situação. Então, o nosso ser interior, ele está amando e apreciando, e ele é confiante, e ele sabe que tudo vai ficar bem. Então, os 4 processos sugeridos pelos Abraham são todos processos que ajudam a gente a se aproximar do que o nosso ser interior pensa ou sabe sobre as coisas e sobre o caminho para a gente manifestar o que a gente deseja. Então, esse caminho está sendo sussurrado para nós, pelo nosso ser interior, pela fonte. A fonte está chamando a gente, está guiando a gente por um caminho divertido para tudo que a gente quer. A questão é que a gente precisa ficar mais receptivo para ouvir esse sussurro, essa inspiração.
E isso é o que acontece, a gente consegue ouvir quando a gente está no modo receptivo. E a gente consegue entrar no modo receptivo sempre que a gente está se sentindo bem. Não importa qual a desculpa encontrada para a gente conseguir se sentir bem. Se sentir bem abre a gente para a gente estar em sintonia com o nosso ser interior e aí a gente consegue ter acesso a essas respostas, a esse caminho, a essa ajuda. Então, sempre que a gente aquieta a mente, a gente não precisaria aquietar a mente se a gente pensasse pensamentos puros positivos, mas como a gente pensa muita coisa negativa, muitos pensamentos de dúvida, a gente precisa aquietar a mente ou se a gente conseguir simplesmente focar a atenção em coisas que façam a gente se sentir bem. Então, todos os 4 processos são com esses objetivos, mas existem vários outros processos que o Abraham ensina que têm esse mesmo objetivo. Então, na verdade, essas são apenas sugestões, mas você pode escolher outros desde que tenham essa mesma função, que tenham esse mesmo efeito. Agora, voltando aqui para a tradução. Os 4 processos são, em primeiro lugar, meditação. Em segundo lugar, colocar intenção antes de cada segmento do seu dia. Em terceiro lugar, fazer um livro de aspectos positivos. E em quarto lugar, a roda do foco. Nós já escrevemos vários livros sobre isso, mas estamos falando sobre isso aqui e agora porque iremos ensinar para vocês agora um processo que, se estivéssemos nos seus sapatos físicos, nós iniciaríamos todos os nossos dias fazendo isso. Esse é o processo da meditação. As pessoas praticam meditação de formas bem variadas e por motivos variados, mas o motivo de maior valor da meditação é para permitir que a sua frequência vibracional suba até a frequência vibracional do seu ser interior. Isso é o que nós chamamos de mesclagem, a mesclagem do seu ser físico com o seu ser interior. E a vantagem disso para você é gigantesca. O caminho para você conseguir realizar essa mesclagem, para você conseguir fazer subir a sua vibração, é você parar a sua conversa mental. Isso faz com que você solte toda a preocupação, tristeza, sentimentos de desapontamento e acusações. Porque quando você aquieta a sua mente, a sua vibração sobe para mesclar com a sua mente interior, onde você tem certeza e é estável e ama. Gente, agora no áudio original, o Abraham já vai começar a ensinar como meditar. Mas antes disso, porque eu sei que muita gente tem resistência a meditar porque acha muito difícil, eu vou colocar aqui um trecho de um outro áudio que tem aqui no canal também, em que o Abraham fala dos benefícios da meditação de um jeito que convence a gente. Eu, quando ouvi esse áudio, aí até escolhi traduzir para vocês, me modificou, me fez levar a sério de que eu precisava meditar todos os dias. E não sei se vocês lembram, mas no vídeo aqui do canal em que eu explico sobre a virada no YouTube, quando os vídeos começaram a ser mostrados, uma das ferramentas que eu usei, que eu levei a sério, que precisava fazer, foi a meditação. Então, na época, eu contei para vocês que eu conversando com uma amiga minha e me dando conta que eu estava sendo muito esforçada, mas no caminho errado, porque eu estava me esforçando para entregar o que tinha para entregar, os vídeos e tudo, e por não ter tempo na minha cabeça para fazer tudo, eu pensava, depois eu medito, depois eu faço ginástica, depois eu faço outras coisas, e isso eu tenho que entregar, porque eu tenho que postar com uma certa frequência. E aí ela conversou comigo, não, é o contrário, faz as técnicas primeiro, medita sem falta todos os dias, e aí você vai ver o que vai acontecer, porque aí você vai deslanchar. E aí eu levei isso super a sério, e foi pouco tempo depois que eu comecei a levar isso a sério, de meditar todos os dias, que realmente teve o vídeo que viralizou e que ajudou as pessoas a começarem a conhecer o canal. Então, vamos lá, para esse trechinho, porque ele realmente motiva a gente a começar a meditar. E aí depois vocês vão querer entender então como colocar em prática, e aí eu vou dar mais uma dica, fora o que o Abraham ensina aqui, de um jeito de meditar para quem tem muita dificuldade. Então vamos lá. A pessoa com quem o Abraham estava conversando comentou assim: bom, eu sei que para fazer isso a meditação provavelmente é a ferramenta mais valiosa que nós temos.
Mas eu sei que muitas pessoas, eu incluído, acham muito difícil meditar ou arrumar tempo para meditar. E aí o Abraham respondeu para ele: por isso que nós tentamos convencer vocês da importância disso. Vamos dizer que você decidiu construir uma piscina no seu quintal. E o empreiteiro chega para você e diz: bom, nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos usar essa escavadeira aqui, essa máquina gigante, super eficiente, e cavar o buraco da piscina em 2 dias. Ou ele tira uma colher do bolso, uma colher de chá do bolso, e diz: bom, a gente pode usar isso aqui também, mas vai demorar um pouco mais, você que sabe. E aí o pessoal morreu de rir. Você diria, ai, deixa eu pensar e a gente volta a se falar? Ou você diria, bom, muita gente tem dificuldade para tomar essa decisão, ai, muita gente tem dificuldade. A gente não tá tirando sarro de vocês. Ah, bom, a gente tá, só um pouquinho. Mas nós estamos tirando sarro da resistência do ser humano em usar o poder que possuem. Porque por que alguém resistiria em usar o próprio poder? Talvez porque ele não sabe do próprio poder, talvez porque não saiba da energia que cria mundos. Mas nós sabemos de tudo isso e para nós é incrível que qualquer um de vocês não faça algo tão simples para desbloquear o próprio poder. E vocês dizem, mas é difícil. E nós dizemos, você está brincando. É difícil focar? É difícil ouvir um som de alguma coisa e deixar o pensamento naturalmente aquietar? Presta atenção no som do ar-condicionado. É difícil focar a atenção no som desse ar por 1 minuto? Eu sei, para vocês é difícil porque vocês falam que é muito chato e vocês querem se sentir envolvidos com as coisas. Mas preste atenção. Por que não tentar? E se você por acaso aquietar sua mente um pouquinho e aí ficar menos envolvido e penetrar no seu verdadeiro poder e na energia que cria mundos? Não te faz ter vontade de prestar atenção ao som de um riacho, de uma cachoeira, ou ao som de uma música suave, ou prestar atenção à sua própria respiração, ou ao som da lareira, por 1 minutinho? Nós sabemos, tem hora que vocês pensam, eu entendi a importância, ai, mas eu não quero. Ou eu entendi, mas mais pra frente eu tento. Mas e se no momento em que a sua resistência baixou um pouco, você decidiu focar a atenção em alguma dessas coisas e você viu que realmente você sentiu um alívio conforme as tensões e as preocupações foram cedendo e você sentiu um certo distanciamento dos problemas da vida e você sentiu a sua vibração subir, que nada mais é do que sentir emoções mais leves e agradáveis. E aí você começa a ter ideias e impulsos que acabam te conduzindo para experiências legais. E então você descobre que você estava tendo ajuda o tempo todo, mas que você que não estava receptiva para receber. Então, quando alguém diz que não sabe como, ou não tem tempo de meditar, é como se a pessoa dissesse: eu sei que tem um caminho para tudo que eu quero, mas eu não quero nesse momento. Eu tenho essa colher aqui no bolso que está me servindo super bem. Aí o pessoal morre de rir. Aí o convidado que estava ali no palco com eles falou assim: nossa, então justificar que não dá para meditar é meio insano. E o Abraham respondeu: a justificativa de que não dá para meditar vem do fato de a pessoa não entender que a extensão de Deus que está dentro de você está cuidando de você e te ajudando com tudo o que você quer. Mas tem mais uma coisa. Talvez o principal motivo seja que as pessoas pensam que elas têm que sofrer para ter algum benefício. As pessoas acham que precisam trabalhar duro e ser o melhor. Vocês têm cavado piscinas com colheres por tanto tempo que vocês acham que as coisas são assim. Então, quando alguém diz, tem um caminho mais fácil, você diz, não, não tem. A vida não é fácil. Eu preciso ver para acreditar. E nós dizemos que esse não é um bom critério. Você precisa começar a acreditar antes de ver, para poder ver o que você quer ver. Conforme você sintoniza mais com quem você realmente é, tudo vai ficando mais claro para você. Você não veio para sofrer. Você veio para desfrutar da vida. Você veio para desfrutar daquilo que o seu foco faz acontecer. Gente, então agora que vocês estão bem convencidos e motivados da importância de meditar, eu vou ler para vocês mais um pedaço da tradução desse processo de 30 dias e agora o Abraham vai ensinar como fazer. Então, vamos lá.
Conforme você senta para meditar, sente em um lugar confortável e tranquilo e use roupas confortáveis. Você já deve ter notado a dificuldade que é tentar não pensar em alguma coisa. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa no que você não quer pensar. Então, o que você quer fazer é focar em alguma outra coisa. No caso da meditação, você deve escolher algo para focar a sua atenção a respeito do que você não tem nenhum apego negativo. Na verdade, você quer não pensar em nada, e a forma mais fácil de fazer isso é focando a sua atenção em algo que não seja muito interessante. Você pode ficar olhando para a chama de uma vela, ou ouvir o som da água em uma fonte, ou mesmo uma torneira correndo um pouquinho de água. A Esther percebeu que ajuda quando ela foca a atenção em algum som do aposento em que ela está, como o motor da geladeira ou o som do ar-condicionado. Recentemente, ela encontrou um aplicativo de sons brancos e ela gosta de ouvir o som de ar central ou vento do deserto. Você quer encontrar um som que seja consistente e que não fique trazendo sons que te distraiam. Nós iríamos meditar por 15 a 20 minutos, uma vez todos os dias. Mais do que isso não ajuda, a não ser que você esteja simplesmente desfrutando de ficar meio que afastado do seu mundo. Mas nós gostamos de te lembrar que se você soubesse o quanto você quis estar nesse corpo físico, você não iria estar querendo se afastar dele. Então, agora que você está sentado nesse lugar tranquilo, apenas foque no som que você escolheu, até que a sua mente aquiete e o seu corpo comece a responder ao aquietar da sua mente. Você sentirá uma mudança no seu corpo. Seu corpo físico irá ter uma sensação diferente. Talvez você sinta inicialmente uma tensão no pescoço e na nuca, que então irá soltar e você irá se sentir mais leve. Com o tempo, depois de alguns dias de meditação, 15 minutos por vez, 20 minutos no máximo, você pode começar a sentir movimento em sua cabeça e pescoço. Você pode sentir um tremelicar ou uma coceira em algumas partes do seu corpo, conforme a energia se movimenta de uma forma diferente pelo seu corpo, conforme você solta a resistência. Você pode precisar de alguns dias meditando antes de começar a permitir a sua total conexão ou total mesclagem, mas você perceberá quando estiver acontecendo. Se nós estivéssemos nos seus sapatos físicos, nós teríamos apenas uma intenção ao meditar: aquietar a mente. Nós não tentaríamos fazer algo acontecer, nós não tentaríamos receber algo da fonte, nós só focaríamos em algo que nos causasse o mínimo de pensamentos possível. E quando a sua mente se dispersar, e isso irá acontecer, simplesmente volte a focar no som ou no que quer que você tenha escolhido como seu ponto de foco e solte o pensamento novamente. Com o tempo, geralmente depois de vários dias praticando, você irá facilmente conseguir essa experiência de mesclagem. Você irá se mesclar com o seu ser interior e você começará a receber impulsos ou pensamentos de coisas que você sentirá entusiasmo em ir atrás. Você irá começar a receber ideias a respeito de coisas e você perceberá que ideias que vêm para você desse modo são boas ideias. E quando você as coloca em prática, você verá que elas vieram da energia da fonte, do seu ser interior e que são de grande benefício. Não existe nada de maior valor para você fazer do que você aquietar a sua mente em meditação todos os dias. Gente, então deixa eu comentar algumas coisas aqui com vocês para ajudar. Em primeiro lugar, essa questão de se programar para meditar por 15 ou 20 minutos. Eu penso o seguinte: como é muito tempo, a gente tende a procrastinar quando a gente acha que algo vai ser difícil, então é melhor dividir em partes menores. E outra questão é que quando você se propõe a ficar meditando por 15 minutos, é muito comum que no começo, na verdade, você fique devaneando por 15 minutos. Então, a minha dica é começar com pouquinho tempo e conforme você vai gostando e vai se sentindo bem, você vai aumentando. Você pode começar com algo tão curto quanto 30 segundos ou 1 ou 2 minutos. E aí, nesse começo, nem marca no relógio, porque você vai ficar pouco
E aí depois você vai olhando, pode ser que você tenha ficado 3, 4, e aí você vai gostando, fica 5, 6, 7 minutos. E aí eu até coloco para mim a meta de apenas 5 minutos por dia. Eu tenho num aplicativo, e nesse aplicativo tá marcado que a missão cumprida é quando o ponteirinho chega nos 5 minutos, mas eu sempre passo disso. Então, mas é legal a meta ser menor, porque aí não tem aquela pressão de que vou ter que sentar aqui por 15 minutos. Entenderam? Eu acho que isso ajuda bastante. Outra dica é que você não precisa necessariamente focar a atenção num som, né? Então, o Abraham deu de sugestão aqui também a chama de uma vela, e pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma sensação física. E eu gosto muito de focar a atenção na sensação de uma mão tocando a outra, quando você apoia uma mão sobre a outra para meditar no seu colo, né? Uma outra sensação que dá muito certo é a sensação dos seus pés tocando no chão, ou pode ser alguma coisa física que você vai observar à sua frente, né? Então, fora a chama de uma vela, teve época que eu meditei muito olhando alguma árvore balançando ao vento, né? As folhas balançando, os galhos, ou mesmo um matinho no chão balançando. Tudo isso ajuda. Tem que ser algo que te ajude a pensar menos. Se você percebeu que você está olhando para a grama ali, para o matinho balançando, e você ficar pensando, estou precisando cortar a grama, e aí já te traz um pensamento de outra coisa, o que alguém falou e o que você tem para fazer, aquilo não vai dar certo para você. Se você olha e percebe que você aquieta, então aquela está sendo uma boa meditação para você. E o que dá certo para você num período não é o mesmo que vai dar certo em outro período, ou mesmo de um dia para o outro pode mudar. Então você vai variando. E uma outra dica para quem tiver com a mente muito agitada, por exemplo, ultimamente eu tenho estado mais empolgada, então é mais difícil de aquietar. E o Abraham falou realmente que o importante é a gente ter pensamentos positivos. Então, se você, em vez de meditar, você ficar pensando coisas boas, tá legal também. A questão é só aprender a meditar por causa dos pensamentos negativos, para você saber aquietar, né? Porque você precisa aquietar para abrir espaço para pensamentos bons. Senão, a nossa tendência é que nossa mente puxa mais pensamentos do mesmo tipo. Então, se você está negativo, não abre espaço para o positivo, né? Só vem mais e mais pensamentos negativos, você vai pegando embalo. Então, você saber parar com isso ajuda a abrir espaço para você enxergar as coisas de outro modo. Então, apesar de que ultimamente eu estou empolgada e eu sei que não precisaria meditar, já que eu estou pensando coisas mais positivas, eu não quero perder o hábito de meditar, porque eu sei que é útil, né? Que vem em bons momentos, às vezes, essa habilidade. Então, o que eu tenho lembrado de fazer? É uma meditação que o Abraham também ensinou, eu ensino também lá no Telegram fechado, no Telegram pago, que é você emitir um som e uma vibração, e aí você foca a atenção no seu lábio, nos seus dentes vibrando. Então você faz assim, como se fosse imitar o som de uma abelha. Você respira, enche o pulmão de ar e você vai soltando, emitindo esse som. Entenderam? Mas você faz mais longo, você faz até o ar acabar, aí você puxa o ar de novo e solta desse jeito de novo. Ajuda pra caramba você focar a atenção nisso. Primeiro porque você tem que se concentrar para ficar emitindo esse som, e tem ali a vibração sendo gerada fisicamente para você focar a atenção nisso. Então, essa é uma dica bem legal que vocês podem usar sempre também. Se você estiver num dia com emoção um pouco negativa e você faz isso, você percebe o alívio na hora, porque você parou de pensar. Aí só isso já traz aquele bem-estar. E sobre essas coisas que o Abraham comenta, do que a gente pode sentir no nosso corpo, eu quero clarear um pouquinho mais, porque não é sempre que o Abraham fala disso, foi só nesse lugar, e eu acho que pode ficar a impressão que se você não estiver sentindo essas coisas, você está fazendo algo errado. E não é nada disso, tá? Então eles só explicaram que pode acontecer de você sentir essas coisas, mas também você pode não sentir tremelicar nenhum, nada disso. Então eu vejo, eu noto em mim, e as pessoas que aprenderam a meditar bastante, conseguem se aprofundar bem,
Eu pergunto também o que elas sentem. E às vezes a pessoa me fala que fica sentindo uma energia lá dentro, uma coisa boa. Às vezes é só uma sensação prazerosa, uma sensação de bem-estar, de tranquilidade. Eu gosto muito de sintonizar com essa sensação de paz. Às vezes o meu modo de meditar é simplesmente sintonizando, é focando dentro de mim nessa sensação gostosa, numa sensação de bem-estar, numa sensação de que tá tudo bem. É meio que você saber que você tem um poço de paz lá dentro e você busca sentir essa sensação. Mas isso muitas vezes não tem sensação física nenhuma. Eu nunca senti essa tensão no pescoço que solta depois. O tremelicar, parece que o músculo faz um movimentinho sozinho, assim. Isso eu já vi, eu já senti, mas não é sempre não. Eu penso que depende, e depende a frequência que você medita também. Quando você está mais acostumado a meditar, você vai sentir menos coisas, né? Porque você já está acostumado com essa energia passando, provavelmente. Então você só sente alívio se você tivesse não se sentindo muito bem antes, você sente a tranquilidade vindo, ou você continua se sentindo normal, porque não tem o contraste, né? Entre o ruim para você sentir o alívio. Então o Abraham fala, é só paz mesmo, não tem nada muito diferente. Tá bom? Espero ter clareado tudo isso para vocês, ter motivado vocês a meditarem. E o Abraham, eita, o Abraham nesse áudio, ele fala também dos próximos processos, mas eu acho que vai ficar muito longo, vai ficar muita coisa. Se vocês quiserem, vocês me falam para depois eu terminar de traduzir, mas só para quem tiver interesse de entender os outros processos. Basicamente, essas 3 técnicas, outras que eu não expliquei hoje, são colocar intenção antes de cada segmento do seu dia. É você pavimentar os próximos segmentos do seu dia, já gerando dentro de você a emoção que você quer sentir. Então, você pode gerar isso pensando como você quer se sentir ou simplesmente pensando no que você gosta de sentir quando você vive aquela situação. Sobre o livro dos aspectos positivos, você pode fazer isso por escrito, que é a sugestão do livro, na verdade é um caderno que você escreve, ou você pode fazer isso mentalmente. Eu geralmente faço mentalmente mesmo, mas escrever pode te ajudar a focar. Você fica listando aspectos positivos, qualidades de tudo à sua volta, das pessoas com quem você convive, da sua cama, do seu armário, da sua casa, do céu, do telhado, de tudo, entendeu? De coisas diversas. Então, só de você ficar ativando o que você gosta nas coisas, as características boas das coisas, você se sente melhor, você começa a notar mais a existência dessas coisas, o quanto elas são boas realmente, e aí você atrai mais desses aspectos na sua vida. Então você atrai nas pessoas com quem você convive que estejam esses lados mais à tona, você torna mais visível para você tudo que você já tem de bom na sua vida. Então é uma técnica que ajuda você a se sentir melhor e a atrair o que você quer. E em quarto lugar, a roda do foco, tem um vídeo explicando também, é basicamente você encontrar um pensamento melhor. Tem 2 vídeos que eu já falo disso, vou ver se eu localizo os 2 para deixar aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostarem, compartilhem. Agradeço demais o apoio de vocês e eu pensei que por ser o comecinho do ano era uma boa hora para falar desse processo de 30 dias, porque é um momento que muita gente tá motivada a fazer algo diferente. Às vezes a pessoa tá até de férias, mas mesmo que não esteja, né? É um momento que mais pessoas estão determinadas a fazer diferente esse ano, a começar algo novo, a se melhorar, a agir diferente, a pensar diferente para ter respostas diferentes do universo. Então vamos aproveitar esse momento de muita motivação para tentar um pouquinho de cada vez, cada dia, e fazendo um pouquinho dessas técnicas. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!